Fala pessoal, bem-vindos ao Estúdio Tático. Meu nome é Tarcísio Amorim e hoje o que a gente vai fazer? A gente vai falar novamente o que está acontecendo com esse mundo maluco, o que está acontecendo no Brasil e no mundo, e vou tentar analisar tudo isso. Um breve disclaimer. Então, hoje o relógio tático, o que antes era o quadro tático, se transformou no relógio tático, uma maneira visual de otimizar o conteúdo com 12 palavras-chave, e em cima disso vou fazer uma breve análise em cada um em ordem literalmente cronológica, tá bom? Bom, galera, vem comigo. Bom, voltando. Início de tudo, né? Começamos falando da geointeligência. Então, tendo como base uma análise territorial, social, política e econômica. Mas tendo como base a análise territorial, obviamente. Começamos pelo petróleo. Como a gente bem sabe, o barril do Brent, ele extrapolou a casa dos $100. Se eu não me engano, aí já ultrapassou 120, batendo aí, salvo engano também, o valor de 2022, no início da guerra Rússia-Ucrânia, na invasão, né? Então, isso está fazendo com que o mundo se desespere. E os juros futuros estão com uma tendência de subida. Tendo em vista que os bancos centrais estão avaliando subir os juros atual, mas vindo, obviamente, de uma visão de queda. Então, olha o impacto que está tendo o preço do petróleo no mundo, né, nessa análise de geointeligência. Bom, o preço da energia subindo, você tem o Estreito de Hormuz ali, passa boa parte do petróleo global, e com os insumos que alimentam, né, a cadeia industrial chinesa, e isso tem feito com que países ali do entorno do Golfo também estão sendo atacados de maneira aleatória, não aleatória completamente, mas de maneira inesperada pelo Irã. E esses impactos em refinarias, em locais de produção de gás natural, em corredores petrolíferos, tende não só subir o barril do petróleo agora, como estabilizar esse preço alto nos meses seguintes. Mesmo que o Estreito de Hormuz seja liberado amanhã, existe um impacto dessa destruição de infraestrutura energética, de infraestrutura petrolífera, né? Então, olha a sacada. Olha como você fazendo uma análise territorial em volta do Golfo, você percebe que essa infraestrutura global está sendo impactada. Esse momento energético do mundo está sofrendo uma ansiedade, fazendo com que os investidores aumentem os preços, né? Obviamente. Porque não é um problema de demanda. Não é um crescimento da demanda, mas sim uma diminuição da oferta. Isso vai impactar lá na frente. Vou falar sobre isso. Então, isso aumenta a inflação. Por quê? Justamente. Inflação ou é aumento de demanda em detrimento da oferta, ou é a queda da oferta com a consistência da demanda ou aumento da demanda. Correto? Isso é aumento da inflação. Esse aumento da inflação, filho, dói no teu bolso, no meu, de todo mundo. E literalmente de todo o mundo. Cenário brasileiro. Nós estamos tendo uma Selic já alta, precificada, né? Então, um Banco Central que Deus o tenha, decidiu, através, né,
do Copom diminuiu os juros em menos 0,25%. Entretanto, salvo engano, o mercado estava esperando uma queda sequencial ali de 0,5% por reunião ali. O que isso faz? Isso gera um grande problema. Gera um problema, como que eu posso dizer, de quebra de expectativa. Então, se nós temos uma quebra de expectativa do investidor, do mercado, isso vai gerar uma consequência para o país. E além de tudo isso, a gente tem um cenário lá fora de petróleo, um cenário econômico desfavorável para a queda de juros. Porque como o instrumento tem esse martelo, que é o poder de controlar os juros, ele vai falar o quê? Ele vai controlar, ou vai tentar controlar a inflação, aumentando ou reduzindo os juros, que é a sua principal ferramenta. Isso gera o quê? Isso gera um choque nessa demanda. Isso gera um choque estratégico. Um Brasil que tem juros muito altos, internamente, é um Brasil com pouco crédito. É um Brasil onde você vai financiar um carro, uma casa, a juros muito altos, muitas das vezes insustentável. É um Brasil que boa parte das famílias já estão endividadas. É um Brasil que, com a alta da inflação, o teu poder de compra, seja você pobre, seja você classe média, você vai sentir no bolso. Porque o teu dinheiro está perdendo valor. Tu vai chegar no mercado com R$1.000 em um mês e tu vai fazer um carrinho de compra. R$1.000 daqui a 2, 3, 4, 5 meses, depois você vai fazer meio carrinho de compra. Então, essa perca do valor do dinheiro gera um choque. Um choque no quê? Que afeta a inflação, que como instrumento, né, da Selic, como a Selic sendo um instrumento, pode fazer com que ela deixe de cair, muitas das vezes volte a subir. Então, todo esse movimento desse lado do relógio, ele faz com que a nossa economia entre em alarme, entre em estado de ansiedade, entre uma situação complexa. E aí a gente tem a questão da administração. A administração pública hoje, federal, ela tem uma tendência a gastar muito mais do que arrecada. A administração pública federal, ela busca, né, não diminuir os seus gastos, fazendo uma ampla aliança política e cada vez aumentando impostos para cobrir, de certa forma, esse cobertor oculto que é esse caixa, esse dinheiro que a União tem, tá? Então, uma das soluções poderia ser diminuir os gastos em setores não tão interessantes, tá? Mas isso já é uma questão mais política. Bom, vamos lá. Partindo com a guerra. Dentro do cenário atual, parece que os aliados com os Estados Unidos e Israel não esperavam esse fechamento do estreito por tanto tempo. Esperavam que as reações iranianas fossem reações menos adversas, menos, como que eu posso dizer, menos efetiva, que a defesa iraniana já tivesse de alguma forma mais abatida, né? Que esses lançadores de mísseis, inclusive ontem nós tivemos a situação do lançamento de um ICBM a 4.000 quilômetros, tecnologia essa que até então o Irã assumia que não tinha, podendo atingir ali a Europa, parte da Europa Ocidental, causando um risco maior ao mundo.
e levantando mais ainda esse questionamento na guerra de um Irã nuclear. Imagina hoje se nós temos, através dessa tecnologia que o Irã já possui, o enriquecimento de urânio, a ponto de ter o Irã nuclear, o quanto o mundo, o quanto o Ocidente, principalmente, iria sofrer, né? Sofrer com ameaças, sofrer muitas das vezes com ataques, né? Então, essa estratégia israelense americano de ataque tem o seu lado econômico e humanitário muito pesado, né? A gente vem de sucessíveis ataques onde aquela população no país, especificamente no Irã, vem sofrendo muito, e do outro lado, da perspectiva da geointeligência, da geopolítica, você tem uma visão estratégica dos Estados Unidos e de Israel para submissão política, da supremacia militar e do uso da força como controle do adversário, no caso ali o Irã, tá? E obviamente, numa visão estratégica de médio e longo prazo, acabar com o sistema de defesa, acabar com a possibilidade de ataque e, com certeza, ali, pôr um fim no programa nuclear iraniano. Bom, na geopolítica, seja na ferramenta de geointeligência, os atores estatais e não estatais, né, os países e os grupos não estatais, como ONGs, como, no caso ali, proxies terroristas, seja grupos fundamentalistas ou não, normalmente esses líderes eles têm uma visão estratégica do mundo. Então, não é que fulano é bonzinho e ciclano é mau. É que eu tenho um objetivo e vou usar dos meios de força, dos meios políticos necessários para alcançar os meus objetivos. Então, o mundo em si, ele não o direito internacional, ele não é um direito muito forte, porque cada país toma sua decisão com base na sua soberania, tá? É uma discussão um pouco mais para frente, mas a gente vai estar nisso. Então essa guerra tem o potencial de causar, travando esse fluxo energético, uma recessão. Não só uma recessão do Brasil, como uma recessão global, né? Estão levando o choque no caso do choque de oferta, tem o poder de causar uma recessão. O que dá isso? Se porque se o mundo vê um aumento gigante do trabalho e o frete começa a ficar mais caro, o mundo começa a ficar mais caro. A indústria farmacêutica sofre, o transporte de alimentos sofre. Quem mais sofre, Tarcísio? O transporte de carga sofre. Então, se tudo fica mais caro, o que vai acontecer? Vai ser mais difícil de você consumir. Se tudo está mais caro, a inflação está subindo e o teu poder de compra está diminuindo, a tendência econômica é recessão. Então, nós podemos entender que no cenário de médio e longo prazo, existe uma recessão ou um crash forte por vir. A exemplo disso, eu vou entrar um pouco nesse tema da recessão e do crash, é a possibilidade de um crash nas empresas de tecnologia. Se você pegar boa parte dos índices das bolsas americanas, elas estão vinculadas a empresas de tecnologia. Boa parte do fund, né, do fundo investidor dessas empresas de tecnologia são países ali do Golfo. Então, esses países, com a sobra de dinheiro do petróleo, com a sobra do dinheiro do turismo, que antes eles não precisavam investir em defesa, em suporte, infraestrutura estratégica, porque até então não precisava. Já teriam investido.
que eles fazem? Se está faltando dinheiro, eles vão pegar esse dinheiro do Found, desse investimento no exterior, em empresas de tecnologia, e vão investir em infraestrutura primária, básica, para a sobrevivência de si próprio, da própria população. Então, esse cenário de recessão, ele pode causar um crash aí na frente. Tarcísio, o que isso afeta? Afeta a confiança do ser humano, afeta a sua autoestima. Se você não ganha um salário suficiente, o que está acontecendo, filho? Baixa a tua autoestima, não adianta, eu só se tiver com isso. Vai baixar a tua autoestima. Baixando a tua autoestima, abaixa a tua confiança, pô. De tu conseguir pagar as coisas, aumenta a tua ansiedade. Tu tem que cortar, entre aspas, seus privilégios, tua academia, teu churrasquinho, tua cerveja, e outras coisas, teu passeio com a esposa ali. É isso. Então, se isso tá baixando tua confiança, filho, qual a tendência? A tendência, meu amigo, a tendência num país polarizado, uma ampla desigualdade econômica, é isso aqui, ó. Corrupção. E aí você fragiliza instituições, você fragiliza a democracia de um país através de tudo isso. No Oriente Médio, as agências de inteligência tendem a usar esse instrumento de quebra de confiança e aumento da corrupção como os instrumentos de inteligência para sabotagens e conseguir os seus objetivos. Ok? Bom, Marera, tudo isso tem como fim o investimento. O investimento na sua vida, no seu conhecimento e, obviamente, no seu bolso. Eu comecei a me expor aqui a esse pensamento no YouTube porque eu tenho meus objetivos, pô. Eu não tô aqui à toa. Eu tô aqui porque, obviamente, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu quero transformar a vida de pessoas que podem ter uma visão estratégica do mundo, de si mesmo, principalmente. Assim como esse conhecimento me ajudou muito a me libertar, eu acredito que esse conhecimento tende a te libertar também. Tende a trazer você a um pragmatismo, a uma realidade onde a maioria da cachaça e da cerveja, da sacanagem e do carnaval não vai enxergar, entendeu? Então, não é isso que eu quero para minha vida e, obviamente, não é isso que eu quero para a vida das pessoas que têm objetivos, que têm sonhos, tá? Então, conhecimento liberta, conhecimento é investimento. A inteligência é um instrumento para você evoluir na sua vida, seja qualquer área de atuação que você faça, o conhecimento de inteligência pode te libertar. Seja você fazendo a análise de CRM, de marketing, seja você aplicando o conhecimento de geomarketing, seja aplicando o conhecimento de geointeligência, enfim. E eu não estou aqui à toa. Obviamente, em algum momento, eu vou passar um conteúdo que, se esse canal crescer, tende a monetizar, tá? Eu quero dar um futuro melhor, não só para mim, mas para as pessoas que eu amo, que quem ama cuida, né? Então, a ideia é essa. Não posso gastar as horas da minha vida com perca de tempo. E é isso. Acho que tô aqui para ser sincero, tô aqui para crescer junto com vocês. Então, se você tiver algum tema, alguma opinião, puder deixar aí embaixo, tá? Sei que vai ter várias críticas, já sei, mas a gente está no mundo para isso. A gente está no mundo para fazer diferença, a gente está no mundo para evoluir, para transcender, e quem ousa vence, e aquilo que muito vale, muito custa, né? Então, espero
que vocês possam estar aprendendo o meu conteúdo. Espero que vocês possam estar deixando o like, seguindo o canal, deixando o joinha ali. E deixando nos comentários o que você achou desse vídeo. Tá bom? Então, galera, grande abraço. Até a próxima.